Então, na unidade 2, então, nós vamos estudar ali alguns conceitos básicos, né, da cartografia, sobre o que seria cartografia. Então, a cartografia é a ciência, né, do estudo dos mapas, né, da formulação de mapas. Então, o cartógrafo é a pessoa que faz então os mapas, né, que planeja os mapas, cria esses mapas, né, para facilitar então o estudo da geografia. Então, o percurso 5 vai ser ali sobre a orientação no espaço geográfico. Então, nós vamos abordar, né, os temas sobre orientação pelos astros. Os astros, pessoal, são as estrelas, são os planetas, tá? É tudo que se refere ao espaço, né? Mas se refere então como astros, ok? É, então, pessoal, como os astros funcionam como se, gente, tá vendo? Então, os astros, eles funcionam basicamente como um ponto de referências, tá? Para a gente se orientar durante a noite, tá? Durante a noite ou também durante o dia, tá? É, como, vamos dizer, que nem numa cidade. Na cidade nós não usamos muitos pontos de referência, como casa, prédio. Quando você vai falar para um colega, onde fica a tua escola? Fala, fica lá perto do supermercado Del Moro. Então é um ponto de referência. Então, os astros é a mesma coisa, né? Se a gente querer ir para o sentido sul, então, sentido sul, a gente vai usar as constelações, né, do Cruzeiro do Sul. Se querer ir para o norte, a gente vai usar a estrela polar, né? Então, tem todas as estrelas, né, que a gente pode estar estudando, né, para conseguir utilizar como ponto de referência. E essas estrelas, elas são conhecidas como constelações. Então, constelações são um agrupamento, né, de estrelas na qual costuma associar a uma forma ou figura, tá? As constelações. Então, as constelações, elas foram muito utilizadas, ainda né, muito nas navegações, tá? Então, lá no início das grandes navegações, né, quando ocorreu ali as viagens marítimas, né, europeias para os outros continentes, então foi utilizado muito os meios, né, utilizavam muito essas constelações para se direcionar durante a noite, tá? Durante o dia se usava muito o sol, né, e durante a noite usava a lua, as estrelas, né, e as constelações. Ok? Daqui a pouco nós vamos estudar um pouquinho sobre as constelações. E aqui no primeiro ponto nós vamos falar sobre os pontos cardeais, né? E as rosas dos ventos. Os pontos cardeal, ele vem do latim, né? Que significa principal, ou seja, pontos principais. Então, cardeal, quais são os 4 pontos cardeais principais? No meu, então tem o norte, o sul, né? E o leste e o oeste. Então, esses 4 pontos, ó, leste, oeste, norte e sul, são os 4 pontos principais, tá? Então, no horizonte em direção que nasce o Sol, vai ser sempre o leste. Então, sempre o lado que o Sol nascer, pessoal, sempre vai Professor, ser. tá trabalhando demais. Tá travando? Então, na parte no horizonte, em direção que nasce o Sol, pessoal, nasce o Sol, sempre vai ser o lado leste. Então, o Sol vai sempre nascer para o lado leste, ou chamado de este, né? Dependendo a forma cartográfica que for estudar. Ou também chamada de Oriente. Por isso que a gente fala, os Oriente, né? Oriente quer dizer nascente, ou seja, onde que o Sol nasce, tá? Oriente é onde que o Sol nasce e Poente onde que o Sol vai descansar, né? Ou sumir no caso. Então, no horizonte, a direção em que o Sol se põe, ou seja, onde que o Sol se esconde, né? Como geralmente nós falamos, se esconde, é a parte oeste, ou seja, ocidente, tá? Ocidente quer dizer poente, tá? Onde o Sol se põe. Então esses são os 4 pontos cardeais principais: norte, sul, leste e oeste. São os 4 pontos cardeais, pessoal. Ok? Além dos pontos cardeais, nós temos também os pontos, né?
outros pontos, né, criados entre esses dois pontos, né, tipo norte, também chamado de setentrional ou boreal, né, e o sul também denominado de meridional, tá? No meio desses pontos, vai ter então os pontos colaterais, tá? E no meio dos pontos colaterais tem os pontos subcolaterais, né? Todos esses pontos, né, cardeais, colaterais e os subcolaterais, ela vai ser agrupado, né, e formando então a rosa dos ventos. Cada ponto desse, pessoal, ponto desse da rosa do vento, então vai direcionar, né, um ponto geográfico da Terra, entendeu? Olha aqui, esse aqui então é a rosa dos ventos, né, sendo quatro pontos cardeais, né, 4 pontos colaterais e deixa eu ver qual e 9 pontos subcolaterais. Então, norte, sul, leste, oeste, e no meio vai ter então os pontos colaterais e subcolaterais, tá? Mas os mais importantes são os pontos cardeais, tá? Pontos cardeais e os colaterais. Eu não sei se foi acho que foi no último percurso, nós tivemos uma pergunta, né, que perguntava qual que era a referência, né, do nome, qual que era a ligação, né, do nome das regiões com a Rosa dos Ventos. Então é isso, pessoal. A Rosa dos Ventos e as regiões do Brasil, as regiões do Brasil então vai levar nome, pessoal, em relação aos pontos, né, os pontos geográficos da Rosa dos Ventos, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre esse? O primeiro astro aqui, né, um dos mais utilizados, né, principalmente na questão dos pontos cardeais, é a questão da orientação pelo Sol, né? A orientação pelo Sol é o método mais utilizado, ou seja, mais tradicional, né, utilizado para se orientar. Até no dia a dia, né, às vezes a gente se orienta em direção do Sol, né? Então, ele é muito utilizado também para saber quais são os sentidos, né, do Sol, né, onde que nasce, onde que fica a parte sul, onde fica o norte, né. Então vocês podem fazer um exemplo aí na casa de vocês mesmos. Peraí. Aqui fala, né, da questão do método tradicional, né, de orientação, que é o norte para frente do observador, ou seja, ele é muito utilizado para quem mora então na região do hemisfério norte, tá? Acho que um colega vai entrar aqui, o Nicolas. Nicolas, abre na página 39 aí, orientação pelo Sol. Aqui tem um exemplo, né? O primeiro exemplo é o mais utilizado, né? Que é a sua frente, sentido norte, então a sua frente vai estar para o lado norte, tá? Aqui já está ao contrário, tá? Mas vamos utilizar aqui a parte mais do hemisfério sul, tá? Vamos ver para onde que nós estamos morando. Deixa eu ver aqui. Professor, estou na página 39. Isso, página 39. Não, aqui tá. É que aqui eu aprendi que é diferente quando eu era criança. Quando eu aprendi era mais utilizado esse método aqui, né? O primeiro. Não esse da observação do Sol. Então, quando eu aprendi na escola, pessoal. Olha pra cá. Quando eu aprendi Quando eu aprendi na escola, então na escola eu aprendi sempre que a parte da frente para o norte, né? Ou seja, você coloca a tua mão direita para o lado leste, onde o sol nasce, né? Então a sua direita vai ser para o lado leste. E tua mão. Oi, Gustavo, pode falar. Não, professor, não é nada não, eu apertei no lugar errado. Tá. Então tua mão direita, ó, vai entrar mais um colega aqui. Então tua mão direita para o lado leste,